Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 17. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2012. O 17º arco de The Walking Dead é chamado de Algo a Temer, e não tem muito o que falar sobre esse volume, a não ser que é a chegada de Negan. O volume 17 contém as edições de número 97 até a número 102, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com uma missa comandada pelo Padre Gabriel, rezando pela segurança de Rick e dos outros, que foram para outra comunidade. E também por Cor, que eles não sabem onde está, mas têm esperanças de que esteja com Rick. Na saída da missa, Abraham conversa com Maggie sobre Cor, expressando as suas preocupações, mas também a confiança de que o garoto sabe se virar. Só que a conversa tem que ser interrompida quando Maggie começa a se sentir enjoada. Depois disso, Abraham vai visitar Eugene, perguntando por que ele não foi na missa. Ele sabe que Eugene não acredita em Deus, mas a missa é mais para confraternizar e solidarizar com os outros habitantes da comunidade. Só que Eugene estava focado na sua nova tarefa de encontrar formas de fabricar munição. Independente disso, Abraham pergunta sobre Rosita, e Eugene responde de forma ríspida que ela não tá bem. E ainda provoca, perguntando a Abraham se ele sequer se importa com ela, ou se ele está incomodado com a possibilidade de Rosita ser mais feliz ao lado de Eugene do que dele. E diante dessa resposta, Abraham vai embora. Rosita aparece logo depois, irritada com a resposta que Eugene deu, porque fez parecer que eles tinham algo juntos. Eugene não esconde mais o seu interesse por Rosita, mas ele diz que falou aquilo só para provocar Abraham. Enquanto isso, Rick e os outros estavam dirigindo de volta para Alexandria. Eles conversam sobre a atual ambição de Rick de restaurar a população ao que era antes. E Rick mantém o que disse. Comunidades como Hilltop e Alexandria são a chama da esperança. E a própria Andrea começa a se sentir otimista com isso também. O problema é que a conversa é interrompida por um grupo de motoqueiros que manda eles pararem o veículo. E que isso é uma ordem de Negan. Rick então sai do carro, sem medo, e pergunta se o homem que comanda aquele grupo era esse tal de Negan. Mas o homem responde que todos eles são Negan. Ou melhor, que Negan fala através deles. E eles desejam todos os suprimentos que tinham naquela van. Mas claro que Rick não iria dar nada para eles, e o grupo de motoqueiros é surpreendido quando Andrea aparece atrás do carro e, com os seus tiros precisos, ela mata 2 deles. E logo em seguida, Michonne sai e mata o terceiro com a sua espada. Apenas o líder do grupo ficou vivo, e Rick o deixa embora, para mandar uma mensagem para Negan, que eles agora são os protetores de Hilltop, e ainda o provocam dizendo que se eles quiserem proteção também, eles devem pagar com metade dos seus suprimentos. E assim, alertando que Negan não vai gostar nada disso, o homem vai embora. Esse confronto faz Cor lembrar de mais momentos do seu passado, e ele surpreende a todos ao comentar que lembrou de quando ele, Rick e Abraham estavam viajando para sua cidade natal e eles foram atacados por bandidos, quando Rick mutilou um deles por tentar abusar de Cor. Independente disso, eles não têm tempo para perder, porque caminhantes se aproximam nesse momento, então eles voltam para a van e vão embora dali. Em Alexandria, Hit, Abraham e Holly matam alguns caminhantes que caíram nas trincheiras que eles cavaram como medida de segurança em volta da comunidade. Inclusive, eles percebem como alguns dos caminhantes estavam diferentes, parecendo mais podres que o convencional. Mas no final, eles decidem não pensar muito nisso. De qualquer forma, em pouco tempo, Rick e os outros chegam, deixando todos empolgados com os suprimentos que conseguiram e sobre tudo que eles falam de Hilltop. Maggie corre para falar com Glenn e, ao abraçá-lo, ela lhe conta um segredo no ouvido. Maggie tá grávida.
Era por isso os enjoos depois da missa. E com a felicidade dessa notícia, já que eles estavam tentando há tanto tempo, os dois se beijam. Depois de organizarem tudo, Rick convoca uma reunião com toda a comunidade. Ele conta tudo o que aconteceu, sobre Hilltop e o quão promissor é aquele lugar. Mas também falam sobre os Salvadores, e que Rick fez um acordo para proteger Hilltop desse grupo, como pagamento por essa aliança. Mas Rick não iria seguir adiante com isso se os outros membros da comunidade não concordassem. Então ele pergunta se alguém se opõe a essa decisão. E para sua surpresa, ninguém se opôs. Todos apoiam a decisão de Rick. Naquela noite, Andrea vai falar com Rick sobre o seu discurso. Mas na verdade, essa era só uma desculpa, porque Andrea estava ali na verdade para falar sobre o que aconteceu antes deles saírem de Hilltop. Mais especificamente quando ele a beijou no rosto. E Rick responde que a visão de Hilltop o fez mudar a sua visão sobre as coisas. Ele não acha mais que precisa ser tão pessimista ou solitário. Andrea diz que aquele seu pensamento de que todos ao seu redor sempre morrem é uma besteira. Todos vão morrer e todos perderam entes queridos. Então se Rick se achava amaldiçoado por isso, ela também era. Era só questão de qual amaldiçoado vai matar quem primeiro. De qualquer forma, Andrea tá feliz que Rick tá mudando seu pensamento sobre isso. E pela primeira vez, ela também tá ansiosa pelo futuro. No dia seguinte, Abraham e Eugene saem bem cedo da comunidade, porque Eugene precisava de materiais para que o seu projeto continuasse. Abraham não se sente tão confortável em sair daquela forma, sem avisar Rick, mas Eugene o provoca, o chamando de cãozinho de Rick. De qualquer forma, Eugene afirma que eles vão muito perto, seria rápido. O que eles não sabiam é que tinha um outro grupo os observando. Enquanto andam, Abraham e Eugene conversam sobre Rosita, mais especificamente dos sentimentos de Eugene por ela. Eugene confessa que apesar do que ele falou antes, eles não estão juntos, porque talvez ela nunca olhe para ele dessa forma. Independente disso, Abraham diz que o apoia se quiser ficar com ela, porque apesar de tudo, ele se importa com Rosita e quer que ela seja feliz. O problema é que enquanto conversam, simplesmente um tipo de flecha ou dardo atravessa a cabeça de Abraham. E ao terminar de falar, ele simplesmente cai morto na hora. Os responsáveis por esse ataque eram os mesmos homens que estavam escondidos antes. Eram membros dos Salvadores, ou seja, capangas de Negan. Eles seguiram Rick e os outros até Alexandria e queriam vingança. Dentro da comunidade, Cor vai falar com o seu pai e é surpreendido ao vê-lo na cama com Andrea. Apesar de Cor parecer tranquilo com tudo isso, Rick e Andrea ficam desconfortáveis. Mas o momento constrangedor é interrompido com o barulho de tiros de uma metralhadora. Rick e Andrea mandam Cor ficar em casa e eles correm para ver o que está acontecendo. Eram os Salvadores, com Eugene como refém, ameaçando matá-los se eles não os deixassem entrar. E diante dessa situação, Rick rapidamente entende que se trata de uma retaliação de Negan. Os homens ali no portão se reúnem e querem entrar à força. O que os Salvadores não esperavam era que Eugene mordesse o líder do grupo, os distraindo tempo bastante para Rick e os outros começarem um contra-ataque. Com Andrea dando cobertura, todos se posicionam nos muros e começam a atirar nos inimigos. Sem escolhas, os Salvadores começam a recuar, mas Rick e os outros abrem os portões para começar uma perseguição. Eles não querem permitir que os seus inimigos fujam. Assim, Rick e Andrea vão atrás deles e são surpreendidos ao encontrar o corpo morto de Abraham no caminho. Isso deixa Rick ainda mais furioso e eles seguem com a perseguição. O problema é que o caminho deles é bloqueado por vários mortos-vivos, atraídos até ali pelo barulho dos tiros. Sem escolhas, eles são obrigados a voltar para a comunidade, levando o corpo de Abraham com eles, para lhe dar um enterro digno. Dentro dos muros, eles deixam o corpo de Abraham no chão, com Holly chorando diante dele. Glenn ainda pergunta se deveriam atirar para impedir dele se transformar, mas Abraham morreu com uma flechada na cabeça. Ele não vai voltar.
Andrea então pergunta a Rick o que eles vão fazer agora. O problema é que Rick não sabe. Todos estavam abalados com os eventos recentes. Abraham, um dos integrantes mais importantes de Alexandria, estava morto. E agora tinham um grande inimigo para enfrentar. Andrea vai até Rick perguntando o que eles vão fazer, mas ele ainda não sabe. Não tem como perseguir os salvadores naquele momento, já que eles nem sabem onde fica a sua comunidade. E eles nem tinham forças agora com a perda de Abraham. Sendo assim, Andrea pede para dormir ali naquela noite. E eles se abraçam. Nesse momento, Cor os vê e deixa a sala, mas demonstrando felicidade pelo pai. Enquanto isso, na casa de Glenn e Maggie, Glenn diz que quer ir embora. Ele quer ir morar em Hilltop. Isso porque, com esse conflito com os salvadores acontecendo e com Maggie grávida, ele acredita que lá seria mais seguro para eles. E depois do que passaram naquele dia, e por todos os elogios que Glenn tem de Hilltop, ela aceita fazer essa mudança. Em outra parte, Eugene conforta Rosita depois da tragédia. Apesar de tudo, ela chora pela morte de Abraham e confessa algo para Eugene. Antes de conhecê-los, ela fazia coisas para sobreviver, das quais ela não se orgulha. Ela dava mais atenção a certos homens em troca de proteção. A princípio, Abraham seria apenas mais um desses homens, mas ele recusou os avanços de Rosita no começo. Só depois ela viria a descobrir sobre a sua família, a qual ele tinha acabado de perder e ainda os amava. Rosita diz que Abraham era um bom homem e os protegia sem pedir nada em troca. Inclusive, ela acredita que Abraham teria protegido Eugene mesmo sem ele ter fingido que era um cientista em busca de uma cura. No dia seguinte, acontece o velório e o enterro de Abraham, com todos chorando pela sua perda. Depois que o padre Gabriel faz o seu discurso, Rosita vai até Holly, que acreditando que ela iria tirar satisfação sobre a traição de Abraham, fala que nunca foi a sua intenção que ele trocasse Rosita por ela. Mas Rosita não estava ali para isso. Ela amava Abraham, mas Abraham amava Holly. Então, diante disso, Rosita apenas dá os seus pêsames pela sua perda. Depois do enterro, Aaron vai até Rick, perguntando o que ele vai fazer agora. Mas Rick não tinha cabeça para aquilo ainda. Ele tinha acabado de enterrar o seu amigo. Mas Aaron ressalta que todos estão assustados. Assim, Rick acelera sua decisão e convoca uma reunião para anunciar que ele pretende ir até Hilltop para aprender mais sobre os Salvadores e, quem sabe, conseguir algum reforço com seus novos aliados. Era só ir e voltar. Ele estaria lá na manhã seguinte. Até porque, se não for agora, talvez eles não tenham outra chance contra os Salvadores que sofreram baixas. Glenn apoia essa ideia, mas também diz que pretende levar Maggie e Sofia nessa viagem, porque eles não iriam voltar para Alexandria. Ele conta sobre a gravidez de Maggie e acredita que Hilltop seja um local mais seguro para eles agora. E apesar de entenderem essa lógica, todos ficam abalados com essa decisão. Naquela noite, Rick põe Cor para dormir e lhe deseja boa noite, mas Cor pede para ele não fazer mais isso. Dar boa noite ou que tenha um bom dia, nada mais era bom naquele mundo. Mas apesar de Rick não discordar totalmente do filho, ele garante que as coisas não ficarão assim para sempre. Então a única coisa que Cor pede é para Rick levá-lo também para Hilltop. Ele não quer ficar longe do seu pai nunca mais. Ele não se sentia seguro sozinho. Então Rick promete que vai levá-lo. Depois disso, Rick vai até Andrea no seu quarto, e eles conversam sobre o seu futuro juntos. Inclusive sobre a possibilidade de Andrea viver com eles a partir de agora. Eles até mesmo sentem culpa por ter essa conversa logo depois de terem enterrado Abraham, mas tudo acontecia rápido demais nesse novo mundo. De qualquer forma, Rick diz que não quer que Andrea vá com eles para Hilltop. Ele não quer deixar Alexandria totalmente desprotegida, e Andrea seria a linha de defesa deles. Então, mesmo relutante, ela concorda. Assim, no dia seguinte, todos se preparam para a partida de Rick e dos outros. Denise dá café da manhã a Hit, que vai junto também. Mas ela diz que não está preocupada, porque depois de tantas tragédias, ela acredita que Hit sabe se cuidar.
Nos portões, todos se despedem de Glenn, Maggie e Sophia. E assim, o grupo formado por Rick, Carl, Michonne, Heath, Glenn, Maggie e Sophia partem para Hilltop. Rick não imaginava que os Salvadores iriam fazer um novo ataque tão cedo. Eles precisavam se reestruturar antes disso. Por isso ele vai tranquilo. Só que ele estava errado. Isso porque ainda tinham membros do grupo por ali, escondidos nos prédios abandonados. E assim que eles veem a van de Rick se afastando, um deles manda avisar a Negan que ao amanhecer começaria o ataque. Um dos homens pergunta por que ao amanhecer. E o líder daquele grupo afirma que Dwight, o homem que liderou o último ataque, subestimou aquelas pessoas e isso custou muitos dos seus homens. Então eles vão reunir a todos e assim atacar juntos. Em Alexandria, Andrea estava de vigia quando Spencer vai até ela. Ele já sabe que Andrea e Rick estão juntos e respeita isso, dizendo que está feliz por ela. Isso faz eles retomarem a amizade. Enquanto isso, os outros membros da comunidade continuavam se preparando para os futuros conflitos, rezando para que tudo corresse bem. Algumas horas depois, Rick e os outros continuavam na estrada. O caminho era longo. Eles não chegariam em Hilltop naquele mesmo dia. E com a noite chegando, eles decidem parar para preparar um acampamento e passar a noite na estrada. Assim, naquela madrugada, Michonne se oferece para fazer a primeira vigia. Então Rick vai falar com ela, agradecendo por ela sempre ter ficado ao lado dele. Algo que Rick nunca tinha agradecido antes. Ao voltar para a van, Rick vê Glenn acordado. E ele diz que não consegue dormir porque apesar de tudo, está ansioso para começar a sua nova vida em Hilltop. Ele está feliz por ter esse recomeço ao lado da sua família, ainda mais com um novo bebê a caminho. Algumas horas depois, Rick assume a vigia noturna enquanto Michonne vai dormir. O grande problema é que, exatamente durante a sua vigia, um ataque começa. Rick é imobilizado pelo mesmo homem que ele deixou vivo na estrada uns dias antes. E agora ele estava com mais homens. Um deles dá um tiro pro alto, o que acorda Michonne e os outros. Mas o tiro não era para eles, e sim para sinalizar ao resto dos Salvadores. E para surpresa e horror de Rick e dos outros, os Salvadores não eram um grupo pequeno como imaginavam. Pelo contrário, eles eram um grupo formado ali por cerca de 50 pessoas, todos reunidos para contê-los. E entre eles estava o próprio líder do grupo, o próprio Negan. Ao identificar Rick como líder, Negan vai falar com ele, dizendo que não está nem um pouco feliz com a morte dos seus homens, e que, por causa disso, eles precisam pagar com a mesma moeda. Negan anuncia que agora Alexandria trabalha para ele. Assim como é com Hilltop, Negan quer que eles entreguem metade de tudo que tiverem, ou eles matariam a todos. Claro que Rick não está disposto a cooperar, e ele o confronta. Mas Negan já esperava por isso, então ele manda que todos sejam enfileirados de joelhos. Apesar de tudo, o grupo de Rick matou vários membros dos Salvadores, e Negan diz que não quer matar nenhum deles, mas ele vai. Negan não iria deixar aquilo passar impune. Ele vai matar um deles ali mesmo, usando o seu taco de beisebol envolvido com arame farpado, que ele chama de Lucille. Negan vê todos ali e diz que não consegue escolher quem vai ser a sua vítima. Maggie e Sophia eram mãe e filha, ele não queria separá-las. Carl não se amedronta diante daquela situação e olha para Negan fixamente nos olhos, e ele acha isso promissor. Glenn é asiático e Heath era negro, e Negan diz que não é xenofóbico nem racista. E Michonne, ele gostaria de fazer várias coisas com ela, mas não matá-la. Rick, por outro lado, também não pode morrer. Ele é o líder, então a sua morte o tornaria num mártir. Por isso, para escolher um deles, Negan recorre ao Unidunité. E depois de um momento agonizante de pavor e tensão, o escolhido por Negan para ser sacrificado é Glenn. Todos tentam impedir. Maggie grita tentando pará-lo. Rick tenta confrontá-lo, mas era inútil. Tinham 50 homens fortemente armados diante deles.
Se eles fizessem qualquer coisa, todos ali morreriam. Então eles não têm escolha, senão apenas observar. Assim, os homens de Negan posicionam Glenn. E usando a Lucille, Negan dá um golpe com toda a força na cabeça de Glenn, amassando seu crânio, o deixando mortalmente ferido. Até um dos seus globos oculares salta para fora nesse momento. Mesmo assim, Glenn tenta resistir, chamando por Maggie. Mas Negan ainda não terminou e até faz piada da situação. Assim, ele volta a golpear uma segunda vez. E quando Glenn cai, Negan continua batendo até destroçar completamente a sua cabeça. Glenn, que até pouco tempo atrás estava esperançoso com o futuro que teria com a sua família, com o seu filho que viria, agora estava morto, assassinado brutalmente por Negan. Devastado, Rick diz que vai matar Negan. Não hoje, não amanhã, mas vai matá-lo. Só que Negan, calmo, diz que isso não vai acontecer. A sua melhor chance de fazer isso era naquele momento. E se Rick matar Negan, os seus homens vão retaliar e matar todos ali, partindo para Alexandria logo depois. Assim, Negan reforça que agora todos ali trabalham para os Salvadores. Essa era sua nova realidade. E desse jeito, Negan e os seus homens vão embora, prometendo que voltariam em uma semana para pegar os seus tributos. Os Salvadores vão embora, deixando todos lamentando a morte de Glenn. Mas furiosa, Maggie começa a atacar Rick, o culpando pela morte do seu marido. Ela diz que Rick poderia ter impedido, poderia ter matado Negan e salvado Glenn. Ela sabe que se ele tivesse feito isso, todos estariam mortos. Mas mesmo assim, Maggie só para de bater em Rick quando Carl aponta uma arma para ela. Mas, em resposta, Sofia morde o braço dele para defender a sua mãe. Todos separam as crianças e assim todos se acalmam. Não tem mais nada a se fazer ali, então eles começam a recolher o corpo de Glenn e seguir rumo a Hilltop, enquanto Carl e Sofia pedem desculpas um ao outro. Sofia diz que todos na sua família morrem e que talvez o problema seja ela, mas Carl afirma que não, isso é apenas como as coisas são agora. Logo, todos chegam em Hilltop, sendo recebidos por Jesus e os outros. Mas não era momento de confraternização, e rapidamente Jesus entende o que aconteceu com eles. Jesus leva Rick até Gregory, e depois de contar tudo o que aconteceu desde que eles deixaram Hilltop, Gregory fica surpreso por eles terem de fato visto e sobrevivido a Negan. Gregory na verdade estava com medo de Negan ter descoberto a aliança que eles fizeram. E diante disso, Rick fica furioso e ataca Gregory, o acusando de esconder a verdade deles. Nunca disseram que os Salvadores eram formados por centenas de pessoas. Mas Gregory jura que ele não sabia disso. Ele nem sabia que o verdadeiro Negan existia. Rick não acredita muito nisso e vai embora. Ele não acha que vai ter qualquer ajuda em Hilltop. Então o melhor a se fazer é voltar para Alexandria o mais rápido possível e proteger a sua comunidade. De qualquer forma, Maggie está decidida a ficar. Ela foi bem recebida ali, e os habitantes de Hilltop até mesmo estão preparando um funeral para Glenn. Então ela vai seguir as vontades dele e permanecer ali com Sofia e o seu filho ainda não nascido. Dessa forma, eles se abraçam e se despedem, com Rick prometendo que vai fazer o possível para vingar a morte de Glenn. E para sua surpresa, Jesus decide ir com eles. Assim, todos sobem na van e Carl se despede de Sofia. Desse jeito, Rick e os outros partem a toda velocidade de volta para Alexandria. E quando chegam naquela noite, eles ficam horrorizados ao ver vários carros e um caminhão batido nos muros e no portão da comunidade. Um ataque aconteceu ali. Rick corre até o portão, esperando encontrar alguém. E ele encontra Nicholas, que fica aliviado ao ver Rick de volta. Assim, ele abre os portões, e Andrea aparece junto de Olivia. Andrea então conta que os Salvadores atacaram naquela manhã, mas eles conseguiram repelir o ataque e impedir uma invasão. E Andrea revela uma coisa: eles conseguiram capturar um deles, o próprio Dwight, o homem responsável pela morte de Abraham.
Dwight diz que eles vão se arrepender disso, mas Andrea começa a espancá-lo. Só que Rick pede pra ela parar. Ele precisava contar algo, e fora dali, ele conta sobre a morte de Glenn. Andrea conta que assim como aconteceu com Rick e os outros, eles foram atacados por cerca de 50 pessoas, mas conseguiram sobreviver graças aos muros e às armadilhas. Mesmo assim, foram 2 grupos de 50 pessoas atacando ao mesmo tempo em lugares diferentes, mostrando o quão grande e perigosos são os salvadores. Naquele momento, a única vantagem que eles têm é o capturado Dwight. Então Rick diz para deixá-lo por enquanto, porque ele precisa pensar no que fazer agora. Enquanto isso, Heath leva Jesus até uma das casas vagas da comunidade, onde ele pode ficar enquanto estiver ali. E Jesus fica surpreso ao ver tantas casas vazias. Heath aproveita para comentar como ele ficou impressionado com Hilltop. Aquela comunidade parecia realmente maior e melhor que Alexandria, mas Jesus responde que era só impressão sua. Ele trocaria todo aquele espaço e os trailers por uma daquelas casas. Mais tarde, Rick conversa com Cor antes dele dormir, e o garoto pergunta se eles iriam usar Dwight para vingar a morte de Glenn, mas Rick ainda não sabe o que fazer com ele. Depois disso, Rick conversa com Andrea, se culpando pelo que aconteceu. Perder Abraham já foi ruim o bastante, mas o baque da perda de Glenn foi ainda maior. Glenn era uma boa pessoa, que sempre se colocava em perigo para ajudar os outros. Ele e Maggie, como cuidavam de Sofia e agora com um novo bebê, eram o exemplo que Rick tinha de esperança para o futuro daquele mundo. Mas Andrea diz que Rick não poderia ter feito nada. Se ela tivesse ido junto, talvez ela teria sido morta no lugar de Glenn, e também Rick não poderia ter feito nada. O motivo deles terem sobrevivido ao ataque dos salvadores ali foi por causa dos muros fortalecidos e das armadilhas, que só foram feitas graças às ideias de Rick. Então não, Rick não é o culpado pelas mortes dos seus companheiros, mas sim culpado por todos os outros sobreviventes. Mesmo com essas palavras, Rick estava preocupado. Ele não acha que conseguem enfrentar esse novo inimigo. Então depois dessa conversa, Rick vai até o adormecido Cor e olhando para o filho, pensando na sua segurança, ele toma uma decisão difícil. Na manhã seguinte, Rick vai até Michonne porque queria sua opinião. Michonne também presenciou o poder dos salvadores e a crueldade de Negan, e depois do que viu, Rick não acha que eles sejam capazes de enfrentar os salvadores, e Michonne concorda. Ela não luta por lutar, ela luta por sobrevivência. E ela também viu em primeira mão o que os salvadores são capazes. Então se Rick está dizendo que o melhor a se fazer é abaixar as armas, ela vai fazer isso também. Michonne se lembra do governador e de tudo o que ela fez a ele. Já passou pela cabeça dela que o ataque à prisão pode ter sido culpa sua, como retaliação. E isso é doloroso. Então eles concordam que, dessa vez, precisa ser diferente. Rick então vai até Olivia para pegar alguns suprimentos. O estoque tá bom graças à ajuda de Hilltop. Sendo assim, Rick pergunta como ficaria se eles tivessem apenas metade dos suprimentos. Aí não seria bom. Sem dizer mais nada, Rick deixa o estoque e Eugene vai até ele. O seu projeto de criar munição está avançando aos poucos e ele quer fazer questão que as balas que forem usadas contra os salvadores serão as suas. Mas Rick o surpreende, revelando que não está planejando um ataque. Assim, Rick faz uma reunião geral com a comunidade para contar o que pretende fazer. E Andrea fica revoltada ao ouvir o seu plano. Isso porque Rick quer libertar Dwight, porque ele não pretende comprar briga com os salvadores. Rick não fazia ideia da força do seu inimigo. Ele os subestimou e está pagando o preço agora por isso. Rick não acha que essa seja uma luta que eles possam vencer, e Andrea não acredita nisso. Mas Rick fala que ela não viu o que eles viram. Rick e os outros ficaram impotentes diante daqueles homens fortemente armados e foram obrigados a só ver enquanto Negan simplesmente destroçava o crânio de Glenn com seu taco de beisebol. E no final, logo depois de Negan ter assassinado Glenn, Negan riu
e agiu de forma natural, como se aquilo não fosse nada para ele. Matar era apenas uma brincadeira para ele. E ele só não fez o mesmo com os outros porque não quis. Se Negan atacá-los com força total naquele momento, esse pode ser o destino de todos em Alexandria. E isso deixa Rick apavorado. Diante de tudo isso, a decisão de Rick é não lutar. Eles vão fazer as vontades dos salvadores e assim se manterem vivos. Dessa forma, Dwight é libertado e deixa Alexandria. Depois que eles fecham o portão, Rick olha para os outros. E todos, incluindo Andrea, Carl e Holly, o olhavam com desprezo. Todos dão as costas para Rick, voltando para suas casas. Apenas Jesus vai falar com ele, dizendo que com o tempo todos vão entender. Mas Rick não se importa com isso no momento, contanto que eles estejam vivos para isso. Ele apenas diz para Jesus aproveitar a distração dos outros para seguir Dwight. Isso porque ele quer saber exatamente onde é a comunidade do seu inimigo. E ele quer fazer isso sem que ninguém, nem mesmo seus próprios aliados, saibam o que eles realmente estão fazendo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 17º volume de The Walking Dead é espetacular. É simplesmente o surgimento de um dos maiores vilões, não só da série, como dos quadrinhos. Negan é um vilão carismático e que vai ser muito importante até o final da HQ. Outro detalhe é que a partir desse volume, a história das HQs e da série de TV começa a divergir bastante. E é onde, na minha opinião, o quadrinho supera e muito a sua adaptação em live action. Esse é um dos arcos mais trágicos da série, com a perda de 2 personagens de extrema importância. E agora as coisas mudam de rumo por causa disso. E esses novos rumos são histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.